O pastor Dionísio começou semana passada uma palavra sobre sermos transformados. A transformação que começa aonde? No nosso interior. Ela inicia aqui dentro. Porque muitas vezes Jesus repreendeu os fariseus, porque eles tinham uma aparência, mas não viviam aquilo. Jesus chamava essas pessoas de hipócritas, porque elas falavam e não faziam, exigiam do outro, mas não fazia. E comparou essas pessoas a sepulcros caiados, ou um sepulcro aonde por fora está pintadinho, é o cal, né, de branco, mas por dentro o cheiro não é bom. E aqui está lá dentro, está em decomposição. Então por fora, tinha um ditado antigo que dizia, por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Quem já ouviu isso? Pensei que era só eu. Mas o Senhor nos chama para não vivermos uma vida de aparência, para nós vivermos uma nova vida, que vem pela transformação do nosso interior. Quando uma pessoa está mal, ela fica pálida, não os homens, mas as mulheres. As mulheres, antes de sair, ela faz o quê? O que as mulheres usam? Maquiagem. Aí bota aquela cor na bochecha. Como é que chama esse negócio? Foi o que eu disse, blush. Dá uma arrumada, mas por dentro ela está sofrendo. Quem sabe o organismo está mal, mas a maquiagem disfarça. Mas quando uma pessoa está bem por dentro, sã, os olhos, o rosto também demonstram cor. Como tu está corado, lembra disso? Então, o que Deus nos pede? Que nós não venhamos a ter uma vida de aparência, mas começarmos a viver uma nova vida, sendo transformados no nosso interior. Abra comigo, vou trazer um trecho que o pastor Dionísio trouxe semana passada, Ezequiel capítulo 36. Todos sabem o meu nome? Quem não sabe o meu nome? É Antônio, é meio difícil de guardar, né? Eu vou no lar com a minha esposa visitar a mãe dela, e tem uma interna lá desse lar, né? Ela é até uma senhora, uma jovem senhora, e ela me chama de Santo Antônio. O Santo Antônio. Somos santos, amém? Separados para Deus, amém? Aí eu virei Santo Antônio. Mas não tem aquelas... Bem, não vou falar, né? Mas o Senhor nos chama a uma nova vida. Diz assim, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Bota aí para nós, Guria Gabi. Vamos lá. Todo mundo achou? Ezequiel capítulo 36. Ainda não? Diz assim, e lhes darei um coração novo. Quem está falando aqui? Deus. E porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de... Então, nós temos que compreender. Aqui coração significa entendimento, pensamento, desejos que brotam. Nós não podemos ter um coração duro e receber o Espírito de Deus. Deus tem que transformar esse coração desobediente em um novo coração, para que essa transformação comece a iniciar. Mais um versículo, por favor. Porém, dentro de vocês o Espírito de Deus só vai habitar em nós no momento que eu recebo um coração novo através da conversão. Eu não estou dizendo que está tudo pronto já. Estou dizendo que este coração que Deus me dá na minha conversão é o coração no qual Ele vai colocar o seu Espírito. Para quê? E farei com que andem, aonde? Nos meus estatutos, guardem e observem os meus
para guardar, para obedecer, é necessário um novo coração, porque o antigo coração é um coração pecaminoso, é um coração desobediente e um coração que só pensa em si e nas coisas deste mundo. Então, nós vemos aqui que Deus, ele começa essa transformação no nosso, aonde? Interior. Porque é do coração que brota todas as coisas. Vai comigo a Mateus agora. Mateus, no capítulo 15. Eu estou dando essa recapitulada para que nós possamos entrar nos outros detalhes. Amém, queridos? Amém? Como disse o pastor Dionísio no culto passado, eu não estava aqui, mas eu vi o culto, né? Pelo que ele falou, hoje tem maridos aqui que vai vir com uma almofadinha do lado. Lembra que ele falou? Aí, ó. Muitos maridos saem daqui com as costelas doloridas, mas não precisa. Mateus capítulo 15, no versículo 19, diz assim: porque do coração procedem, o quê? Maus desígnios. E ele começa a trazer homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, né? Falsos testemunhos, blasfêmias. É do nosso interior, porque existe na minha vida e na tua vida uma natureza pecaminosa. E é importante nós sabermos que há em nós uma natureza pecaminosa. Porque se nós não reconhecermos isso, nós vamos querer manter uma natureza antiga, ou um coração antigo, junto com o coração de Deus. E não dá certo. Não podemos servir a dois senhores. Então diga-se comigo, eu tenho uma natureza pecaminosa. Então é necessário que Deus venha, tire esse coração de pedra, esse entendimento errado, essa natureza, ou que me domina, e coloca agora em mim um novo coração, e esse novo coração agora, guiado pelo Espírito Santo, vai lutar contra a natureza antiga, e vai fazer que eu mude, de dentro para fora. Sabe aquele perdão que é só de? Só da boca para fora, é isso mesmo. Tu me perdoa da boca para fora, né? Porque tu está jogando tudo na minha cara de novo. A partir do novo coração, nós vamos limpar a mágoa, o ressentimento. E o nosso perdão não vai ser da boca para fora, vai ser um perdão verdadeiro. Mas vamos continuar. Então nós vemos aqui o Senhor falando que esse coração é necessário novo, porque o antigo tem maus desejos. É do coração que procede os nossos desejos. Vem dos nossos sentimentos, vem daquilo que nós desejamos. E é importante nós sermos transformados, amém? Amém? Então diga, eu quero, Senhor, realmente ter um coração novo e ter o Teu Espírito agindo no meu interior. Sem o Espírito Santo de Deus agir no nosso interior, não há como sermos transformados. Então é importante este detalhe. Agora abra comigo 2 Coríntios no capítulo 5, pode botar na NTLH para nós, Guria Gabi. Então Jesus, Ele quer que eu e tu, meu irmão, minha irmã, possamos viver as coisas novas que Ele traz junto com esse coração novo. E coisas novas de Deus, elas entram em choque com as coisas antigas. Quem tem aqui um sofá na sua sala? Sofá, poltrona, quem tem assim? Quem está faltando, deixa eu dar uma olhadinha para a gente orar. Quem tem assim o sofá? Aí tu quer comprar aquele sofá novo, bonito. Hein, pastor Irmar? Hoje em dia tem uns apartamentos que é 3 quartos em 42 metros quadrados. Não é? Os móveis têm que ser sob medida. E a cama tem que ser para o meu tamanho. Se tiver um pouco mais, já o pé fica na sala. Se tu receber um sofá novo, o que tu faz com o sofá velho?
Chega lá, cara da loja, eu vim trazer o sofá novo, estou entregando aqui para ti. Aí tu olha assim, mas eu tenho, não, eu quero te dar um novo. E agora? Cabe os dois? Se a pessoa for meio muquirana, ela fala assim, não, eu vou dar um jeito. Vou ficar com o velho e vou botar esse junto. Ele vai dizer para ti, tira o velho, que eu quero botar um novo. Sem o velho sair, o velho sofá, tá? Deixa bem claro. Vamos melhorar aqui. O velho sofá. Tira o sofá velho, aí tu vai ter um sofá. Não, tirar o velho, eu tenho que me cuidar, já tenho 60, minha esposa assim, vai tirar o velho de casa. Já tem minha carteirinha lá, tá? De estacionamento. Não é só farmácia, tem os benefícios também, né? E em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17 diz, bota para nós, guria, rapaz. Quem está unido com Cristo, isto é, recebeu esse novo coração. É uma nova? Quem recebeu Jesus aqui na sua vida? Levante bem alto a tua mão. Então tu é uma nova o quê? Acabou-se o que era velho. As coisas antigas que eu fazia, deixava de fazer. E já chegou o que é novo. Aqui nós temos que entender que eu, unido em Cristo, com esse novo coração dado por Deus, e com a ação do Espírito Santo em minha vida, eu vou ser uma nova pessoa. E a partir desse entendimento, eu vou começar a mudar a minha vida, vou começar a mudar a minha maneira de ser. Aí, aquilo que é transformado no meu interior, vai aparecer no externo. Amém? Amém, queridos? Então, nós vemos que para que haja esse novo, eu tenho que realmente estar em Cristo, e agora eu tenho que lançar fora as coisas velhas. Eu era muito brabo. Não eu, porque eu não tenho nem altura para ser brabo. Tem pessoas que resolvem tudo na gritaria. No trânsito, briga com todo mundo. Uma pessoa irada. A partir do novo de Cristo, eu começo a ter algo que está lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, o fruto do Espírito, e uma das partes do Espírito é e domínio. Então o novo Antônio agora vai pedir para que o Espírito Santo mude essa área na vida dele. Não é só pedir, é deixar. Porque não adianta nós pedirmos, Deus, eu não quero mais isso na minha vida, mas eu não largo aquilo. Um novo homem, um novo ser humano, uma nova pessoa, permite que o agir de Deus trabalhe as coisas antigas, ao ponto delas serem lançadas fora. Amém? Amém? Então as coisas velhas já passaram, e tudo se faz. Aqui diz, na versão NAA, diz, e tudo. Aí depois nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o que é tudo isso. Amém, queridos? Quem aceitou Jesus? Levante sua mão. Então tu recebeu o que? Um novo coração. E recebeu um Espírito Santo de Deus. Então as coisas velhas têm que começar a ser lançadas fora. Senão nós vamos ser como Jesus falou para os fariseus, hipócritas. Falamos, mas não fazemos. Quem já fez isso? Quem falou uma coisa e fez outra? Todo mundo fecha os olhos. Quem já fez, levante a mão, ninguém vai te ver. Porque nós somos natureza humana desobediente. E isso é importante nós compreendermos. E é necessário que haja uma conversão no nosso interior. Amém, queridos? Amém? Mas isso tudo, a conversão verdadeira, é quando isso acontece de dentro para fora. Como é que nós conhecemos uma pessoa temente a Deus? É quando está fora da igreja. Amém? Amém?
a história daquela mulher que chega na igreja com as malinhas. Lembra dessa história? Os filhos. Aí o pastor, que é isso, irmã? Eu vim morar na igreja. Por que tu vem morar na igreja? É porque aqui o meu marido, ele é bom, ele tem fala mansa, ele abraça. Lá em casa é só... Lá em casa, parece aquele animal de 4 patas. O cavalo não, o burro, teimoso, mula. Então, Deus nos chama para uma nova vida. E isso não vem mais de mim ser transformado, mas eu permito que o Espírito Santo haja na minha vida, para que eu seja uma nova criatura, amém? Amém, queridos? Amém. Muito bem. Estamos entendendo? Estamos entendendo? Lucas capítulo 12. Volta comigo, Evangelho de Lucas capítulo 12. É um louvor que diz: recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração transformado. Coração que é ensinado por quem? Por Jesus. NTLH, tá, Gabi? Diz assim, na versão NTLH, bota ali. Lucas 12, 1. Agora sim. Foi o que eu falei. Foi o que eu ia dizer. Lucas 12. Milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. E é importante que nós possamos estar perto de pessoas que nos auxiliam na transformação. A Bíblia diz lá em Provérbios, aquele que anda com iracundo, vai virar um iracundo. Em 1 Coríntios nos fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a transformação, ela pode ser contaminada por fermentos, por pessoas que muitas vezes não são aquilo, ou deveriam ser aquilo que falam. Então, é importante também encontrarmos pessoas que vai nos fazer crescer. Amém, queridos? Se tu vai falar de alguém, teu coração ainda está magoado, vai falar com o irmão: ô, pastor Antônio, o irmão pisou na bola comigo, fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Aí o pastor Antônio: esse cara não presta mesmo. Você é um baita de um trampeiro. Eu estou ajudando ele ou estou... Falei assim: não, irmão. A palavra de Deus diz que tu tem que amar a todos. A palavra diz que tu tem que perdoar. A palavra de Deus diz que o Senhor é a tua justiça. Palavras que vai edificar esse irmão para ele crescer. Amém? Amém? Versículo 2. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e ao que está escondido será. Se eu não tiver uma mudança verdadeira no meu interior, eu serei uma pessoa aqui e outra em casa, no trabalho. E o cristão, ele vive uma vida debaixo da palavra de Deus, amém? Guiado pelo Espírito, amém? Lá em Romanos 8,14 nos fala: os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Então, o Espírito Santo tem que te guiar. Imagina, eu falo de amor: maridos, ame a sua esposa. Eu chego em casa lá e tiro o pó da minha esposa. Pá, pá, pá. Eu falo de amor, mas brigo no trânsito. Eu falo de carinho, mas as minhas palavras saem só palavras ásperas.
Que cristão eu estou sendo? Que mudança está acontecendo comigo? Eu já vi muitas pessoas dizer, mas tu não vai na igreja? Ui! Quem já ouviu isso? Mas tu não é cristão, tu não vai na igreja? E cristão pode fazer isso? Aí tu, acho que não. A transformação, ela começa no agir do Espírito. E é importante tu encontrar pessoas que vai somar no teu crescimento. Os murmuradores são aqueles que só ficam reclamando da vida. Não vai te edificar, queridos. O iracundo não vai te edificar. As pessoas, quem sabe, tem muitas pessoas boas no mundo, amém? E muita gente fala assim, só falta ir para a igreja. São pessoas boas, corretas, tudo certo. Mas numa dificuldade da vida delas, ou na tua dificuldade, eles vão falar pela experiência delas. Uma vez, um colega de trabalho, ele estava tendo lá no quartel, ele está tendo uma dificuldade no casamento. E ele veio falar comigo. Sub-Erickson, meu nome de guerra era Erickson, né? Para quem não sabe, eu tenho uma descendência sueca. Notaram, né? É Erickson, né? Da Suécia, não é, Raul? Tinha uma jogadora de futebol sueca, o nome dela era Erickson, não sei se tu lembra disso. E aí, ele veio falar comigo, Sub-Erickson, assim, eu era mais antigo que ele. Assim, fala, guri. Aí ele falou assim, estou passando uma dificuldade no meu casamento. O que eu faço? Aí eu vou dar uma instrução segundo a palavra de Deus. Porque se ele fosse no outro colega meu, já estava no terceiro casamento. Se fosse no outro colega meu, já estava no segundo casamento. Então o que os outros iam dizer? Não, cara, larga e pega a outra como eu fiz. E eu disse para ele, cara, investe na tua família. Investe nos teus filhos, no teu casamento. E isso que está acontecendo, Deus pode mudar a tua vida. Amém? Porque se ele fosse em outro, ele dizia assim, larga de mão, tu não vai ficar sofrendo. Para que tu tem que aguentar essa mulher, essa confusão? Então, Deus nos chama para andar com pessoas que estão perto de nós. Amém? Amém? Então, para isso, nós temos que ter um coração novo, também até para buscarmos pessoas que vão edificar a nossa vida. Amém, queridos? Amém mesmo? Há muito tempo atrás nós estávamos abrindo uma igreja no bairro de Alvorada, lá em 2004, acho por aí. E aí nós estávamos vendo o salão, não tinha luz. Escuta essa, pastor Vilmar, Raul. Aí estava sem luz, né, porque tinha que botar luz ainda e tal. Aí veio um irmão querido e falou assim, pastor, vamos fazer um gato ali para ter luz agora. Aí eu olhei assim, meu irmão antigo na fé. Aí eu olhei assim, como assim fazer um gato? Não, te faz ali uma ponte. Você vai fazer uma ponte lá para o inferno, né? Quer dizer, né? Mas se fosse a necessidade, como falou o pastor Vilmar, uma necessidade, não dizime e oferte pela necessidade, né? Se fosse uma necessidade, cara, uma boa ideia, depois a gente tira. Tu sabe que depois que o gato fica, ele faz uma ninhada ali. Então, cuidado. Multidões de conselhos cristãos, tu será edificado. Davi quase pecou, porque os amigos dele, de luta, diziam assim, Deus te deu Saul, deu o rei, vai lá matar ele. E ele disse, não tocarás no ungido de Deus. Nós vamos ver um exemplo de um homem que foi transformado. Abra comigo Mateus capítulo 26. Aleluia. Mateus no capítulo 26. Quem tem que acordar cedo amanhã? Que horas tu acorda? 5 horas da manhã? Quem acorda às 5? Jesus amado. Vamos terminar hoje, tá? Fica tranquilo. Podemos passar para amanhã, mas hoje a gente termina. Diz assim, Mateus capítulo 26, no versículo 51. Foram prender Jesus. Ele estava lá em Getsemane.
Diz assim, versículo 51. Eis que um dos que estavam com Jesus aqui é Simão Pedro, tá? Era o Pedro. Estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, arrancou a orelha. Não é só cortou, arrancou a orelha. Pedro era muito impulsivo. Pedro, o que ele era? Ele era um soldado, era um guerreiro, amém? Hã? Ele não era um guerreiro, um soldado? Não? O que ele era? Um pescador. E o que o pescador tinha que fazer com uma espada? Por que ele tinha uma espada? Ele tinha que dar com anzol na orelha do cara. Ele tinha uma arma humana para a defesa. Ele tinha aquilo que para ele seria a proteção dele, para defender ele. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, guarda ela, pois todos os que lançam mão da espada, a espada, um antigo coração resolve do seu jeito, das armas que tem. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Se eu uso as minhas palavras para me defender e machucar os outros, eu vou ouvir do outro a mesma coisa. Ó, mãe. Isso. Amém? Pedro impulsivo, puxa da espada e arrancou a orelha do cara. A palavra diz que Jesus teve que botar de volta. Às vezes, arranjamos problema para Jesus resolver. Então Pedro era um homem impulsivo, agia por impulso, falava, agia. Vamos para Atos capítulo 12 agora. Bota para nós, Gabi. Atos 12, do versículo 1 em diante. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Vamos lá. Diz assim: porque aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Matar também. Versículo 2. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Tiago era pescador, junto com seu irmão, Tiago e João. Vai. Vendo que isso era agradável aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro, e eram os dias dos pães asmos, sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-no na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da... Então nós vemos aqui que Pedro, ele foi preso, foi perseguido. Se fosse o antigo Pedro, estaria ali entre parênteses. E Pedro então pegou da sua espada e tentou se livrar da prisão, porque sabia que ia morrer. Estava escrito isso ali? Estava escrito? Cadê a espada de Pedro? Cadê a arma que Pedro usou para defender Cristo? Não tinha mais. Sabe por quê? Porque Pedro se converteu. Porque Pedro entendeu que a espada, ela não traz aquilo que Deus quer de nós. Ele não quer que nós venhamos usar armas humanas. Nós queremos e temos agora... Eu vou falar daqui a pouco sobre as armas que Deus nos dá. Amém, queridos? Não use das armas antigas, da discussão, da imposição, da briga, da contenda. Tem gente que resolve tudo, quer brigar. Vamos brigar. Meu Deus do céu. Quer discutir. E essas armas são antigas, ela vai gerar confusão. Amém, queridos? Amém? Amém mesmo?
Quais armas que tu está usando? As tuas ainda, antigas? Ou nós já mudamos as nossas armas? Quando somos confrontados, quando somos ameaçados, quando somos perseguidos. Essas armas que Pedro usou, é a arma do descanso em Deus. Como diz lá em Mateus 5,11, né? Bem-aventurados sois quando perseguidos em meu nome. Então, nós temos agora algo que nós vamos usar, que é espiritual. Abra comigo agora, 2 Coríntios capítulo 10. Amém? Amém? Muito bem. Fique em pé um instante. Fique em pé um instante. Aleluia. Amém? Dá uma espreguiçada agora. Está doendo a perna, dá uma levantada, faz panturrilha. Aleluia, senta. Segunda Coríntios capítulo 10. Amém, queridos? Muito tempo sentado às vezes. Eu lembro o tempo de quartel, a gente ficava em forma, às vezes 1h30, 2 horas, só podia mexer a ponta dos dedos, só fazia assim, ó, a ponta dos dedos. São técnicas, né? 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 3, diz assim, bota para nós, guria Gabi. Porque embora andemos na carne, somos seres humanos, estamos em carne, não lutamos segundo a... O que Pedro fez? Ele lutou segundo a carne antes. Puxou da espada e ó. Mas ali fala que nós não temos mais essas armas, porque as armas da nossa luta não são carnais. Mesmo que o inimigo se levante, as nossas armas agora têm que ser outras, mais poderosas em Deus, para destruir o quê? Fortalezas, destruir raciocínios falaciosos, mentirosos, sofismas, enganos. A primeira oração é a oração de batalha. Então, a nossa arma agora começa primeiro em oração. Amém? Amém? Quando vem o problema, tu reage na carne ou tu reage pelo Espírito? Nós temos que sentir na carne e reagir no Espírito. Nós sentimos porque somos seres humanos. Uma notícia, alguém que nos persegue, uma mentira que vem sobre nós. Mas a nossa reação, ela tem que ser no Espírito. Nós temos que ter algo novo em nosso coração, para não fazermos as outras coisas que fazíamos antigamente. Oh, mas agora tu está diferente. Antigamente tu confrontava, antigamente tu discutia. Agora tu... Não é para engolir sapo. Sabe o que acontece quando tu engole sapo? Ele entra deste tamanho e fica lá. Ele não desce, ele fica ali. Aí tu vai engolindo seco. Aí tu vai alimentando aquele sapinho. Daqui a pouco ele vira um sapo boi. E quando ele sai para fora, tu faz aquilo ou tu fala aquilo que tu queria e que não queria. Então, aqui a nossa reação, ela tem que ser no Espírito. Nós temos que, em primeiro lugar, orar. Em primeiro lugar, ver a vontade de Deus. E nós vamos ver algumas coisas que falam sobre isso. Mas o importante é que, se não formos transformados no nosso interior, nós vamos reagir da mesma maneira antiga. E nós vamos ter prejuízo por causa disso, queridos. As nossas armas agora não são mais carnais. Não reagimos no sentimento, não reagimos pela nossa intenção. Agora nós vamos ver o que Deus nos pede. Amém? Porque somos guiados pelo Espírito Santo. Porque Ele me mudou aonde? Aonde? No interior. É neste momento que nós vamos ver se é, hein, pastor Vilmar? Ovelha ou bode. Pisou no calo. Se fizer mé, é ovelha. Se fizer bé, é cabrito.
Aí nós vamos notar se aquela área da minha vida foi transformada ou não. É quando somos peneirados, como Jesus falou para Pedro: Pedro, tu vai ser peneirado, Pedro. Tu vai ser peneirado. Isso é, tu vai ser provado. E ele fala o seguinte: Pedro, mas quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo: Pedro, tu vai ser peneirado, vai ser provado. E na área que tu for provado, se tu não cresceu, te converta. Nós temos que nos converter no perdão, no amor, nos olhos, na boca, naquilo que sai do nosso coração. Nós temos que nos converter. Se eu ainda estou berrando, é porque eu tenho que me converter naquela área. Isso não quer dizer que eu não estou salvo. Eu estou dizendo que ainda eu tenho que ser transformado. E não é para mim arranjar desculpas, porque eu sentei as patas de alguém. Eu tenho que dizer: Deus, eu não quero mais fazer isto. É reconhecer que eu errei. Sabe qual foi o problema de Adão? Adão, em vez de chegar para Deus, Deus perguntou: Adão, e aí, Adão? E Adão: aí também a mulher que tu me deu, podia ter feito outra, né? Ele jogou a culpa em Deus e na mulher. Ele devia ter assumido: sim, eu errei, eu desobedeci, eu não fiz aquilo que tu queria, eu me arrependo diante de ti. E nós não temos que arranjar desculpa quando nós erramos. Nós temos que entender que um novo coração também me dá entendimento do quê? Do arrependimento. Quem se arrepende não arranja desculpa para o erro. Foi que nem Davi errou. E ele, no Salmo 51, ele diz: pequei contra ti, somente contra ti, Senhor. Então, a transformação, ela vem do nosso interior. E as nossas armas agora são as armas de Deus. O cristão age assim. Se tu é perseguido no teu trabalho, a palavra de Deus diz que tu deve orar por essa pessoa. E nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos continuar. Jesus amado. Gálatas capítulo 2. Está lá em Coríntios, vai para Gálatas capítulo 2. Depois de Coríntios, Gálatas. Amém? Quem está aqui, diga amém. Amém. Muito bem. Amém. Vamos lá, Gálatas capítulo 2. Diz assim no versículo 20: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu estou em carne, mas quem vive é Cristo em mim. Se Cristo vive em mim, eu vou falar como Cristo falaria. Eu vou pensar como Cristo pensa, eu vou agir como Cristo agia. Amém? Esse é o caminho que nós temos que seguir. Esse é o entendimento que nós temos que ter. Eu sou cristão e eu sou templo do Espírito Santo, como diz lá 1 Coríntios capítulo 3:16, eu sou templo do Espírito, o Espírito Santo habita em mim, Cristo habita em mim. Então eu tenho que agora mudar minha maneira de ser para refletir Cristo. Se eu mudo a minha natureza, eu mudo a minha forma. Se a minha natureza é antiga, a minha forma é antiga. Se tem uma nova natureza em mim, a minha forma agora vai ser nova também. Amém? Amém? Tenho que converter os meus olhos. Abra comigo Mateus 6. Já estamos indo quase para o final, fica tranquilo. Vamos embora hoje. Mateus capítulo 6 diz assim, no versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. A lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Olhos antigos, olhos maus. Procurava as coisas ruins, erradas neste mundo. Olhos bons, luz. Que resplandece o meu interior. Amém? Me transforma. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que esteja em ti seja trevas, grande trevas será. O que eu procuro hoje na internet? O
O que eu olho hoje? Porque aquilo vai contaminar o meu interior. A palavra diz lá, que nós lemos, que é do coração que saem os desejos do homem, do ser humano. E ali começa também com a questão da sensualidade, da prostituição, do pecado. Olhos maus. A partir de Cristo, agora os meus olhos serão bons. Procurar as coisas de Deus. E é importante nós entendermos isso. Mateus 5, no versículo 27, diz assim: ouviste que fora dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher ou para um homem, tá? Com uma intenção impura no coração, já adulterou. O olhar contamina o coração. Então eu tenho que converter os meus olhos. Eu nem vou dizer que a Bíblia diz sobre que o olho que peca. O que a palavra diz sobre o olho que peca? Se o teu olho te faz pecar, tu tem que fazer o quê? O que ia ter gente com olho aí? Eu ia vender o olho de vidro, pastor, ficar rico. O pecado, ele começa no olhar. Davi estava em casa. Porque ele volta. Aí ele volta. Começou por onde? Ele devia ter olhado. Aliás, já estava errado, né? Estava em casa, não devia. Segundo o erro dele, ele devia estar orando pelas tropas que estavam lutando. Ele acordou de tarde. Longe de Deus. Mas vamos continuando. Mude o teu olhar, querido. Cuidado. O pecado, ele vai entrar. Porque o olho deseja e o corpo executa. Isso serve para a questão de adultério, sensualidade, a questão também da tua conta de luz. Opa, está muito alto, eu vou dar um jeitinho. Tinha um pessoal num lugar, estava fazendo socorro da madrugada, aí ligou uma pessoa de um lugar, não vou dizer de onde, eu estava lá em Alvorada ainda, e ela chegou assim, falou essa irmã assim: estou vendo aqui, ouvindo socorro na madrugada, esses dias queimou tudo na minha casa, não sei o quê. Aí perguntei: tu mora onde? Eu moro em tal lugar. Assim, mas aí não é invadido? É invadido. Aí eu disse: tá. Agora já sei porque queimou tudo. Cheio de gato. Gato na luz, gato na água, gato... Eu não vou falar o resto, tá? Vou deixar por enquanto. Deixa assim. Mas, continuando o texto, nós temos que mudar os nossos pensamentos. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. E é uma área que temos que converter mesmo o que nós pensamos. Porque é uma área que comanda muito as nossas atitudes. Filipenses capítulo 4. Eu estou voltando para Coríntios. Antes de Colossenses. Filipenses 4, no versículo 8. Bota na NTLH para nós, guria Gabi. Bota ali, só muda ali. Por que eu boto muitas vezes na NTLH, às vezes o pastor Dionísio também? Porque o entendimento, ele fica um pouco mais claro. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês, encham a mente com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, correto, puro, agradável e decente. É isso que tem que encher a nossa mente. Nós não podemos deixar a mente vazia, porque mente vazia... Mente vazia? É mesmo. Mente vazia é a oficina do diabo. E mente que tem tudo errado, não pensa as coisas corretas, decente, é mente que vai fazer que o corpo peque. Então ele diz: mude o seu entendimento, mude a sua mente. Ou como diz Romanos capítulo 12, que nós devemos transformar a nossa mente. Nós temos que não nos conformar com este mundo, mas temos que renovar a nossa mente. Amém?
E quem renova a nossa mente? O Espírito Santo agindo no meu interior. Colossenses, vai mais para frente, Colossenses capítulo 3. No versículo 2 diz, pensai nas coisas lá do, não nas que são aqui da terra. Ele está dizendo o seguinte, nós temos que entender que nós temos um caminho e uma finalidade, um fim. E o nosso fim é a eternidade. Se tu fica com a mente apenas neste mundo, tu vai buscar as coisas deste mundo e tu vai ficar longe de Deus. Eu fiz um ato fúnebre hoje, de manhã, lá em Santo Antônio. Um homem de 55 anos, um irmão muito querido, partiu. Mas tudo que ele conquistou, ficou. Mas graças a Deus ele era um homem cristão, com a sua família, com seu filho. Então o que ele deixou implantado foi Jesus na sua família. Ele buscou as coisas lá do alto. Porque as coisas da terra perecem. O homem mais rico deste mundo, na atualidade, um dia ele vai ver a grama por baixo. Vai morrer. Então, nós temos que renovar nossa mente, buscar as coisas de Deus. E para me encher minha mente de coisas boas, eu tenho que buscar em Deus. Amém? Amém? Abra comigo agora, volta um pouquinho, volta a Efésios. Efésios no capítulo 4. Pode ser na NTLH, tá? Efésios capítulo 4, no versículo 26, diz assim: irai-vos. O que diz? Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isto faça com que pequem. Quem já ficou irado aqui? Ficou brabo? Vamos de novo. Quem já ficou brabo aqui? O pecado não é a ira. É um sentimento, como falou o pastor Vilmar. Sentimento. A questão é quando esse sentimento comanda as minhas atitudes. Por isso que ele diz, e vocês podem ficar com raiva, mas não deixe que isso faça com que vocês pequem. A atitude, já viu uma pessoa braba com raiva falando? Quem já viu? Jesus, amado. Dá medo. Fica possesso. Conheci uma pessoa muito tempo atrás, de tão braba, ela foi lá e deu um soco no motorista da frente. Um toquinho assim. Expedira. Mas quando eu sou renovado por Deus no meu interior, o que eu faço? Eu não deixo a ira tomar a minha boca, tomar o meu corpo, os meus braços. Por isso que ele diz, olha, não deixe que esse sentimento te faça pecar. E não fique o dia inteiro com raiva. Tem gente que alimenta a raiva. Ele vai ver, na brecha, ele amarra bem, capaz que eu vou deixar assim. Não, eu não aceito isso. Mas tu viu o que ele fez comigo? Aí quer buscar outros para concordar contigo. Tu viu o que ele fez comigo? Aí tu viu ali o que ele fez comigo? O Raul, ele... Tu vai comigo falar com ele? Vai sozinho, diz o pastor Vilmar, tu vai sozinho, cara. A raiva, a ira, a raiz de amargura. Antigo homem, antigo ser humano. Alguém te fechou no trânsito e tirar satisfação. Eu falei que uma vez, eu vim ali na 239, entrei, saí da marginal, entrei e não vi o carro da pista da esquerda, lá do outro lado. Tinha da direita, entrei atrás e não vi o outro. Ponto cego. Tinha um ponto cego no carro. E o cara buzinou, ficou bravo. Eu não sabia a altura dele, então... Aí, assim, não vai ficar assim. Bem capaz. Eu passei o carro que estava atrás, encostei nele, dentro da velocidade, tá? Não foi a 120. Abri o vidro do lado, olhei para ele e falei assim, perdão, cara. Eu pedi perdão para ele dentro do trânsito.
Se a culpa foi minha, perdoa. E o semblante dele estava bravo, quando ele olhou para mim assim, eu pedi perdão, ele, tá. Quebrei o cara, porque a palavra diz, o quê? Palavra branda, desvia, furor. Desvia o furor. Se o cara tinha uma arma, se o cara tinha ali um pedaço de pau, se ele tinha, não ia usar mais. Eu disse, perdão, cara, a culpa foi minha, me perdoa. E o cara, não, desculpa aí. Aí desacelerei para ele poder ir. Vai em paz. Amém? Amém, queridos? Então, nós não podemos também deixar a ira e também deixar que o nosso coração fique preso nisso e alimentar isso. Não pode. Próximo versículo, 28. Quem roubava não rouba mais. Porém, comece o quê? Tem que fazer o quê? Que palavra difícil. Tem que trabalhar. Assim, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Eu já falei, vou falar de novo. Antes de me converter, no imposto de renda eu fazia um negócio lá, CNPJ de um lugar, despesa médica, despesa com educação, que eu queria ganhar tudo de volta, o quê? A restituição. No dia que eu me converti, pastor, eu entendi que eu estava roubando. A partir daquele dia, todo o meu imposto de renda, o que é, o que não é, não é. Eu estava roubando. Amém, queridos? Porque eu recebi uma nova vida. Eu fui transformado de dentro para fora. Não é mais os meus interesses, é o interesse de Deus. Amém? Então não é só roubar coisas dos outros, mas muitas vezes nós estamos praticando algo que inconscientemente nós nem percebemos o que fazemos. É viver a vida na verdade. Amém, queridos? Amém? Esse amém está bem fraquinho, amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Continua, 29. Não digo palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Amém? Amém. Palavras boas. Guri. Que Deus abra o teu entendimento. Antigamente, guri, tu não aprende, tu é burro, guri. A palavra que sai da nossa boca pode vir aqui. O Gael. Está aqui. Aqui a gente tem um... Hoje está tudo parelho o negócio aqui. Nós temos que entender que a nossa boca, ou ela abençoa, ou amaldiçoa. A minha vida não presta, nada dá certo, tudo está ruim, eu não sei o quê, não sei. Não, queridos. Não pode amaldiçoar a tua vida, a tua casa. A minha casa é um lugarzinho do inferno, porque meu esposo é assim, minha esposa é assim, o meu filho é assim, nada dá certo na minha vida. Tu está profetizando com a tua boca coisas ruins. Mas quando nós somos convertidos, Senhor, eu estou orando para que tu mude algumas coisas. Senhor, o meu esposo é uma bênção. É uma bênção. É uma bênção. O senhor ouviu o que eu estou dizendo? É uma bênção. Ajuda ele. Senhor, a minha esposa é uma bênção. É querida. É amada. Senhor, muda aquilo nela. Ora por ela. Ora por ele. Isso é importante, porque eu tenho um novo coração, transformado por Deus, e a palavra diz, na minha versão também, não sai da tua boca palavra torpe, inútil. Se alguém me perguntar algo para ti, está passando um desafio, tu fala assim, minha irmã, eu vou orar por ti, vamos orar junto. E não ficar perguntando, e aí, o que aconteceu? Não, só para mim saber o que eu tenho que orar. Quem muito quer saber, Fuxico quer fazer.
Então muitas vezes, irmã, eu estou vendo que tu está meio triste. Não sei me dizer o que é, mas eu quero somar contigo. Eu quero orar junto contigo. Quero te abençoar. Amém? Amém, queridos? Então, a nossa boca tem que ser palavras boas. Mas para isso, o meu coração tem que ser novo. Amém? 31 e 32. Diz assim: abandonem toda amargura. E quando eu falei que muitas vezes eu peço para Deus algo, mas eu não quero largar, Deus não vai fazer. Abandone a amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Nós temos que abandonar isso, coisas velhas, para que Deus possa nos dar o novo. 32. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. Eu vou entrar em um detalhe daqui a pouquinho para nós encerrarmos. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou. Mesmo sentimento de Cristo. Porque Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não sou um religioso, eu sou um convertido. Mateus capítulo 5. Depois nós vamos voltar a Colossenses para encerrar. Mateus capítulo 5. Diz assim, no versículo 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Se não tiver um coração novo, tu não vai fazer isso nunca. Para me amar o meu inimigo e orar por quem me persegue, eu tenho que ter um novo coração. E isso aqui, quando Jesus está no monte trazendo ali as bem-aventuranças, ele diz: olha, vocês, Antigo Testamento era assim, mas a partir de mim em diante, vocês vão receber um novo coração e um novo espírito. E esse espírito vai dar para vocês essa condição que eu faço. Jesus nos amou. Nós éramos inimigos da cruz e Ele nos amou. E esse espírito vai me ensinar a amar o meu inimigo. Porque em Provérbios 16 diz que se eu andar dentro da palavra de Deus, Deus vai transformar o meu inimigo em amigo. Porque eu faço a minha parte dentro da palavra. Amém? E para mim encerrar, Colossenses capítulo 3. Eu sei que está um pouco longo, mas são áreas da nossa vida que nós temos que tomar posição. Colossenses capítulo 3, no versículo 18, nos fala sobre questão de deveres familiares. Esposas, 18. Esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor. Aqui não é submissão, não é capacho, não é menor, não é isso. É entender a autoridade que o homem tem espiritualmente. Amém, queridos? Porque quando Eva erra, Deus chama Adão. Deus não chamou Eva, chamou Adão. Ele tinha uma responsabilidade sobre a esposa. E perguntou: Adão, por que tu comeu? Ele não dizia assim: Adão, por que tu permitiu que a tua mulher comesse? Ele disse assim: Adão, por que tu comeu? Existe uma questão de liderança, uma questão de autoridade espiritual. Homens, Deus vai nos chamar em primeiro lugar, porque nós somos cobertura da esposa. Então, quando fala de sujeição, irmãs, não é ser capaz de entender a autoridade espiritual que Deus está dando. E ele continua no versículo 19: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com ou grosseiro ou com amargura. Ame a sua. Deus precisava colocar isto como versículo bíblico. Maridos, ame a tua esposa. Ué, eu vou amar quem? Não é uma lógica? É porque muitas vezes o homem vai amar mais o trabalho, vai amar mais o time de futebol, vai amar mais os colegas do futebol do jogo. Nós temos que mostrar amor para quem mora conosco. O perdão é para quem mora conosco, o carinho é para quem mora conosco. Não adianta eu tratar o filho dos outros mal, bem aliás, e ser grosseiro com meu filho.
Não adianta, que querido, Matinho, quebrou, não tem problema. Aí o filho quebra, sua peste. Não vê que custou caro isso aí? O amor é para os que estão em casa, o perdão para os que estão em casa, o carinho para quem estão em casa, amém? De primeira, não construa a sua casa com material de terceira. Construa a tua casa com material de primeira que Deus te dá, amém? Então ele fala do homem amar sua esposa. É claro que tem que amar, mas às vezes se esquece disso. Filhos, falamos de mulheres, falamos de maridos, que mais? Filhos, em tudo obedecer vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Tu jovem que está aqui cá em casa, quando tu recebe um novo coração de Deus, tu vai ser um coração obediente aos pais. Sabe quantos filhos morrem porque são desobedientes? Muitos. Mas eu não concordo com meu pai. Não importa, obedeça. Efésios capítulo 6 diz que filho deve honrar pai e mãe, porque isso agrada a Deus, no Senhor. E terão dias longos e prósperos. Então falou do homem, falou da mulher, falou dos filhos. E pais, continua o texto: pais, não irritem vossos filhos para que não fiquem desanimados. Por que tu não é igual ao teu irmão, hein? Por que tu não é igual ao teu primo? Teu primo é obediente, teu primo faz as coisas. Comparando, não compare o teu filho com ninguém. Isso irrita. Isso não é bom. Filho, vem cá, vamos orar. Filho, vem cá, vamos fazer tal coisa. Pai, eu não entendo isso aqui. Senhor, me dá um machado espiritual, vamos rachar a cabeça dele. Senhor, abra o entendimento, meu filho. Eu abençoo meu filho. Às vezes nós damos atenção mais para as outras coisas do que o filho. Se o filho chegar na tua casa, chegar um momento assim, pai, tu para tudo. O que houve, filho? Dá atenção para o teu filho, senão o mundo vai dar atenção para ele. Teve um homem que cuidava de um centro de recuperação. E ele envolvido no centro de recuperação, aquela confusão, jovens, blá, 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 blá. Um dia, Deus falou com ele. E Deus falou: tu está cuidando o filho dos outros e o teu. Aí toda vez que o filho chegava, pai, ele parava, só um pouquinho. O que houve, filho? Tá bom, depois o pai vê, tá? Então, o Senhor nos chama para nos abençoar. E as novas atitudes vêm porque há um coração novo em nós. Pastor, mas tem muita coisa então para mim mudar. Não tem problema. O importante é querer mudar. O importante é permitir que o Espírito mude em nós. Às vezes nós temos que converter a nossa maneira de falar, sabe, de enxergar as coisas. Até em casa mesmo, muitas vezes eu falo de uma maneira, você falou meio, aí assim, então, perdão, vou tentar mudar agora. Acontece, queridos. Somos humanos, né, pastor Vilmar, Raul? Às vezes as coisas nos tomam e acaba falando coisas que não deve, ou de uma maneira errada. Pede perdão e vão tocar em frente. Eu sou assim. Sou que nem dedo destroncado, sou meio grosso mesmo. Meu Deus do céu. Mas será que a pessoa que tu ama não merece uma palavra mais de carinho? Uma atenção melhor? Então nessa noite eu quero orar, queridos. Não somos perfeitos ainda. Estou pregando para a igreja e também estou olhando a minha vida. Nós temos que melhorar o tempo todo. Buscar a perfeição, como falou o pastor Dionísio. Nós temos um alvo: atingir, ser varão perfeito. Atingir a perfeição em Cristo. Porque o mesmo Espírito que estava em Cristo também está em nós. Vamos colocar em pé nessa noite. Perdão pelo horário. E eu quero orar. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos viver uma vida, Pai, que te agrada. Nós queremos viver uma vida, Senhor, conforme Tu queres.
Então, Senhor, nos dá um coração igual ao Teu, Senhor, transformado. E as áreas da nossa vida, Senhor, que ainda temos que crescer, que isso venha nos tomar, Senhor. Que isso venha a ser transformado, Senhor. Muda a nossa maneira de enxergar as coisas, Senhor. Nos dá coração, Senhor, puro, um espírito reto. Senhor, nos ensina a buscar a verdade. Senhor, encher a nossa mente com a verdade. Senhor, nos ensina a amar, a perdoar, Senhor. Nos ensina, Pai, também não sermos controlados pelos sentimentos, pelas emoções. Senhor, nessa noite estamos aqui porque queremos uma transformação completa, Pai, que inicia-se no nosso interior e vai, Senhor, adiante, refletindo em nossas atitudes, palavras, pensamentos, Senhor, a Tua vontade. Nos perdoa, Pai, dos erros que ainda não conseguimos mudar, Senhor. Aquela área da nossa vida que está difícil, então nos auxilia, Senhor. Nós não queremos, Pai amado, ficar preso naquilo, mas nós queremos ser transformados em todas as áreas. Nos dá palavras santas, abençoadas, que possamos buscar com nossos ouvidos, Senhor, os Teus oráculos, Senhor, os Teus louvores, aquilo que edifica a nossa vida. Toma a Tua igreja nessa noite, Pai, ministra a Tua graça, abençoa as famílias. E quem sabe aqui, Pai, muitos homens têm que ser transformados, Pai, para dar mais atenção à sua esposa e aos seus filhos. Quem sabe muitas mulheres têm que ser transformadas para dar mais atenção ao seu esposo e aos seus filhos. Quantos filhos, Pai, quem sabe precisam ser transformados para entender que a palavra diz que eles têm que buscar ali, na família, honrar pai e mãe, Senhor, para serem abençoados. Então nos muda, Senhor. Nos muda, Senhor. Nos muda, Senhor. É o que nós queremos nessa noite. Nos muda, Senhor.